1 ano e 3 meses depois da Revolução, que chegou aos quartéis de Portugal, resultando num golpe de Estado que pôs fim à mais antiga ditadura europeia, nasce um novo país livre no continente africano. 5 de julho de 1975. Um momento histórico para o povo crioulo. Cabo Verde toma o seu destino nas próprias mãos. E Carlos Gonçalves estava em reportagem. Eu estava na Guiné e então vim com uma equipa da radiodifusão da Guiné justamente para fazer a cobertura das festas de 5 de julho. A dado momento da reportagem, eu vou dizer, eu escrevi até isso há dias num comentário que eu fiz, eu chorei. Algo que não se pode fazer ou não se deve fazer na nossa reportagem ou na nossa profissão, mas portanto, foi uma emoção tal, aqueles momentos no estado da Várzea. Portanto, quando começou a cerimónia com a tabanca, portanto, primeiro houve um desfile de tabanca e de outras, portanto, dos sindicatos, juventude e já não sei que mais coisas, e depois é que vieram os discursos. O primeiro dia de Cabo Verde como nação independente. O Estádio Municipal da Várzea foi o local escolhido para o cerimonial da transferência da soberania portuguesa para as novas autoridades do país. Aristides Maria Pereira foi empossado como primeiro presidente da República de Cabo Verde. Milhares de cabo-verdianos quiseram testemunhar este momento único na história do país e das suas vidas. A independência resultou de uma luta que ganhou, de facto, prestígio, que teve um líder que é o patrono, ao fim e ao cabo, desta casa, da Fundação Amílcar Cabral, que foi, como os senhores sabem, um homem notável, um pensador africano, na verdade, refinado e profundo. E, portanto, houve um ambiente, quer no quadro africano, quer no quadro internacional, que permitiu, de facto, poder contar com apoios importantes. Mas o apoio mais importante veio do próprio povo. Independência que, aos olhos de muitos, incluindo alguns observadores internacionais, causava apreensão. Será que Cabo Verde tinha pernas para andar? Havia reticências porque o arquipélago não possuía recursos capazes para levar a cabo uma empreitada desta natureza, ao contrário de outras ex-colónias. O ambiente era de uma euforia geral, a todos os níveis e escalões etários. Posso dizer que a sociedade em cheio viveu o momento com grande intensidade, com muita força anímica, mesmo que nos interrogássemos bem, e depois? Quando o mundo novo conquista. Depois de anos muito duros sob o espectro da fome, secas cíclicas e a imigração em massa de milhares de cabo-verdianos, o futuro adivinhava-se difícil. Sabia-se que era preciso muita coragem e determinação para, quase a partir do nada, iniciar-se a construção de um país onde há muito brotava a esperança do amanhã. Quando um mundo novo conquista. Crispina Gomes viveu um momento com felicidade contida. É que a responsabilidade era gigantesca. Eu acreditava nas portas que se estavam a abrir, mas ao mesmo tempo muito contida, porque eu sentia esse peso da responsabilidade. Eu não conseguia libertar-me desse peso da responsabilidade. Nós falamos com as pessoas, levamos as pessoas a aceitar a independência e, portanto, a responsabilidade é nossa. Nós agora temos que dar uma vida melhor a essa gente, temos que mostrar que, finalmente, Cabo Verde poderá ser um país diferente. Crispina Gomes foi uma das fundadoras e secretária-geral adjunta da OMCV, Organização das Mulheres Cabo-Verdianas. Fez dupla forte com a secretária-geral Maria das Dores Pires, também combatente da liberdade da pátria. A OMCV, que apesar de só ter sido efetivamente formalizada em 1982,
começou a fervilhar, logo após a independência, para promover a emancipação da mulher cabo-verdiana. Na altura havia um livro muito interessante que era Metade do Céu, e que eu estou convencida que toda a gente daquela época leu, a Metade do Céu. Nós éramos a metade do céu e o país não podia funcionar com uma metade do céu, sem ser tida em conta. A comissão organizadora foi uma fase de muita aprendizagem, de conhecer realmente o que as mulheres pensavam, o que é que elas queriam, até onde estavam dispostas a ir, e foi uma fase muito bonita. Pós-independência, a afirmação da mulher era emergente e a OMCV teve um papel sem medida. Para além de promover atividades geradoras de rendimento e formações para combater a cultura patriarcal e proporcionar a autonomia financeira das mulheres, a organização incentivou o planeamento familiar e contribuiu muito para reduzir a elevadíssima taxa de analfabetismo entre as mulheres. Muitas tinham vergonha de ir à escola, ou pelo menos aqueles espaços de alfabetização. Diziam, bem, os nossos filhos estão a estudar e eu agora vou ser colega do meu filho. E isso levou-nos a criar um espaço separado para as mulheres, para terem cursos de alfabetização só para elas, para se sentirem mais à vontade. E conseguimos isso. Nós atingimos níveis de alfabetização de mulheres bastante altos. Dedicamos-nos à saúde, principalmente à saúde da mulher, ao planeamento familiar, como se dizia na época, porque pensamos que não só as mulheres tinham muitos filhos, como não tinham condições mínimas para esses filhos. Não havia uma proteção específica para a maternidade, para a infância. Houve um movimento muito forte de educação de adultos. Já tínhamos alguma ligação com um pedagogo brasileiro conhecido por Paulo Freire, que trabalhou connosco, cá esteve e que ajudou a formar uma equipa de direção da educação de adultos. Foi nesse tempo que se criou a Rádio Educativa, por exemplo, que existe hoje, ligada à Unesco, e que se começou a pensar na educação de forma aberta, não apenas limitada às quatro paredes da sala de aula. Em todas as áreas, em todos os setores, o sentido de missão era profundo. O ex-combatente da liberdade da pátria, atualmente investigador e administrador da Fundação Amílcar Cabral, Carlos Reis, abraçou uma das áreas que reclamava mais atenção. Tinha apenas 28 anos quando assumiu a pasta de Educação entre 1975 e 1981, nos primeiros anos da independência de Cabo Verde. O histórico do PAIGC, que participou também na criação do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, o PAICV, em 1980, conta que havia uma falta enorme de recursos, mas a motivação era grande. Falaria, por exemplo, da capacitação dos professores, que é algo que ainda hoje é um desafio, mas que se vai assumindo na sua devida proporção, em termos que são naturalmente diferentes, não é? Mas na época, logo de início, de facto, essa necessidade era gritante, era urgente. E havia, na verdade, a questão ligada à alimentação das crianças e assumimos como uma urgência desde o princípio, como uma grande necessidade, a par de elementos de pedagogia, a necessidade de dotar as escolas de pelo menos uma refeição quente. Enquanto tem amor que o Deus dá, tem que trabalhar. Minha cabeça vem pincar o riba do ombro, tá servir para pensar. Enquanto tem a boca com a garganta, tá papiar também. Se boca pensar, boca tá papiar. Se eu pensar direito, eu tenho que papiar. Se boca papiar, tá pupa. Se boca pupa, tá explodir. Esta criação, eternizada pelos Bulimundo, é para Zé Mário um símbolo de que tudo valeu a pena. Viu maravilhado
a banda pela primeira vez em 1980 no Festival da Praia. 3 anos depois, foi convidado para ser uma das vozes do grupo. Intemporal pela beleza das letras e pela fenomenal orquestração dos seus álbuns, os Bulimundo e o seu líder Cachace apresentaram ao povo cabo-verdiano a versão elétrica do Funaná, provocando uma verdadeira revolução musical pós-independência em Cabo Verde. Foi um orgulho mesmo. Foi um orgulho ter o grupo Bulimundo ter aparecido na altura. Foi um bomba. O Bulimundo apareceu como um bomba. E na altura que o Bulimundo apareceu, o Bulimundo no primeiro ano da sua aparição, gravou 2 discos, de uma só sentada. O ano seguinte gravou o terceiro. O ano seguinte gravou o quarto. Todos os anos o Bulimundo culturalmente tinha um compromisso com o país, de tirar um disco por ano. De bonecão, esse minha súplica, da filha de Deus, patrão desse mundo. A banda gravou Morne com Lavera, mas fica para a história como a que melhor soube estilizar o tradicional Funaná, transformando uma tradição musical num símbolo da cultura cabo-verdiana. Em vez de desvirtuarem, os Bulimundo enriqueceram os temas tradicionais que o grupo foi buscar a compositores como Sema Lopi, Xota Soares, Codé Didona, gente do campo que cantava as alegrias e agruras do camponês cabo-verdiano. Mestres da gaita que percorriam a ilha de Santiago de les a les para animar casamentos, batizados e festas de santos populares, mas que nunca pisaram os palcos onde atuavam os intérpretes da morna, por exemplo, vista pelo poder colonial como mais dolente e parecida com o fado. Pelo contrário, o toque, o requebro das ancas e de corpos que se uniam para conjugar a música, presentes no Funaná, mas também na tabanca e no batuque, estavam circunscritos ao meio rural de Santiago, desconhecidos nas outras ilhas e até mesmo na capital urbana. O Funaná até pior, o Funaná era considerado uma coisa de desordem, porque todos aqueles bairros acabavam com problemas e os administradores reprimiam. E então começa a aparecer os movimentos de retorno às fontes. Hoje muita gente não compreende que a ideia foi sempre essa. A ideia foi sempre criar algo a partir dessas fontes tradicionais. E foi esse trabalho que foi sendo feito ao longo do tempo, que vem culminar com o resgate, chamemos assim, do batuque, com as composições já do Orlando Pantera e dessa nova geração, e que deu no que nós temos hoje, é o que eu posso dizer. O novo país estava a dar os primeiros passos e a música e todas as manifestações culturais estavam em estado de graça no arquipélago independente. Uma das prioridades era resgatar a identidade crioula. Nesse primeiro momento, a preocupação maior era recuperar as memórias, as músicas que por qualquer razão tinham sido proibidas, ou as músicas que tinham uma temática nacional de libertação. Esse repertório foi quase todo recuperado. E num segundo momento passou-se à criatividade. Os primeiros tempos foram de bosquejo, depois passou-se à criação de temáticas que tivessem a ver com a chamada reconstrução nacional. E esse período, então, foi bastante fecundo, sobretudo entre 80 e 85, e tem piada a partir da diáspora, possivelmente mais do que aqui dentro de Cabo Verde, boa parte dos temas. Uma cultura pessoal e intransmissível que urgia divulgar, partilhar, valorizar, unir de les a les, fazer chegar a informação. Um dos mais exigentes desafios do novo país soberano. Nós tivemos de construir tudo, a partir praticamente do nada. A rádio era incipiente. A rádio trabalhava aqui em São Vicente 2 horas por dia.
E vou dizer-te a minha primeira missão, quando eu cheguei aqui, vim para isto, a primeira missão foi estender as emissões, primeiro até as 22 horas, e as 24 horas foi só a partir de 88, que viemos então a fazer a emissão de madrugada. Conquistada a independência, a aposta num sistema financeiro que permitisse a viabilidade e estabilidade do país era o caminho a seguir. Era preciso assumir todos os atributos da soberania, exercendo também o direito de emitir moedas próprias. Foi então que surgiu o Banco de Cabo Verde, a 29 de setembro de 1975, criado por uma lei que lhe atribuiu as funções de Banco Central e emissor, da Autoridade Cambial, Caixa de Tesouro e Banco Comercial. O BCV substituiu o Banco Nacional Ultramarino e o Banco de Fomento Nacional, ambos do período colonial, e abriu as portas, efetivamente, a partir de 1976. Foi em março de 77 que o governo de Cabo Verde decidiu-se pela desvinculação do escudo cabo-verdiano do português. Na base desta decisão esteve acentuada a desvalorização da moeda portuguesa. As consequências para um país pobre como Cabo Verde, economicamente débil, seriam devastadoras, particularmente a nível dos preços, a nível das contas externas e também desastroso para os projetos que o país estava a desenvolver, Portanto, e foi aí que, analisadas toda essa circunstância, toda essa situação, o governo de Cabo Verde decidiu não seguir a desvalorização anunciada por Portugal. Criar o dinheiro cabo-verdiano, um verdadeiro desafio que iria mudar praticamente tudo no novo país. Érico Veríssimo lembra-se bem desta aventura. Das mãos do arquiteto, em 1977, saíram as primeiras notas e moedas, os escudos cabo-verdianos. As coisas eram mais complicadas, porque na altura as tecnologias ainda não estavam tão avançadas como estão neste momento. De maneira que elas foram, a nível de gráfico, produzidas todas à mão, não é? À mão e com a utilização, portanto, de socorrer-se, portanto, de determinados subterfúgios para se chegar, portanto, a um desenho de qualidade e ser apresentado, portanto, à fábrica que ia materializar, portanto, esse processo. Ao se levar, portanto, esses desenhos, portanto, à fábrica, na altura Bradbury Wilkinson, em Londres, para a materialização, portanto, desses desenhos, nós constatamos, portanto, que estávamos um bocadinho, como dizer, aquém das necessidades exigidas pela fábrica. Daí que tivemos que remodelar quase completamente os nossos desenhos em Londres. Com as notas impressas, era preciso agora pô-las a circular. Trocar o escudo português pelo cabo-verdiano foi um dos maiores desafios nacionais. A melhor maneira que arranjamos foi, de facto, fazer visita às ilhas, ver os povoados de Cabo Verde e, por aí, com um pequeno grupo, fazíamos um cálculo de quanto poderia estar dinheiro envolvido nesses povoados. Felizmente, as nossas contas acertaram e eu lembro-me, como agora, que onde falhamos foi no Maio e na Brava. No Maio resolvemos o problema com um avião que foi levar um reforço de notas e da Brava foi do Fogo a reforço para a Brava. Valeu a pena conduzir o próprio destino? É um redondo sim. 40 anos depois do país ter sido agarrado com as próprias mãos, graduado a país de rendimento médio, um exemplo em todo o continente africano e no mundo, aquela nação que muitos julgavam ter um futuro improvável, é Cabo Verde por inteiro, plenamente assente nos pilares da liberdade e da democracia.